Bom, então vamos lá ver quais são esses operadores e em que consiste aí o sentido lógico de cada um deles. Entenda uma coisa, gente, isso aqui que a gente vai estudar agora é a base de todo esse bloco qualitativo que eu mostrei para vocês no início da aula. Tudo que diz respeito à lógica qualitativa tem a ver e tem como pré-requisito esses operadores lógicos, tá certo? Vamos lá na tela para a gente ver? Olha aí. O primeiro dos operadores é justamente o modificador lógico, é aquele que não é um conectivo. Por que é que eu disse que isso aí não tem tanta importância? Por isso que os autores botam lá nos livros mesmo 6 como sendo conectivo, porque as bancas não perguntam isso. Ninguém pergunta na prova, isso é um operador, é um conectivo, é um modificador, é o quê? Não cai isso em prova não. Não é? Cai o sentido lógico da negação. Não é? A negação, e aí vamos imaginar inicialmente, a negação numa proposição simples, não é? Ela simplesmente troca o valor da proposição. Veja, ela é o não. O não. Se você for trabalhar com representações simbólicas, como P, Q e tudo mais, a simbologia é essa. É um tio, ou então uma cantoneira, como você está vendo aqui. É uma espécie de cantoneira. Não é? Tanto faz. O tio é muito mais usual, muito mais frequente. A cantoneira é mais usada pelo CESP. Ok? E o sentido lógico desse modificador, desse operador aí, é que ele troca o valor da proposição. Ele troca o valor lógico da proposição. Por exemplo, imagine uma proposição P qualquer, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, se a proposição P de fato for verdadeira, a sua negação será falsa. E se a proposição P for falsa, a sua negação será verdadeira. Sempre o contrário. Isso não é difícil de você compreender. Veja, se eu disser assim para vocês, ó, sei lá, 2 é um número par, verdadeiro. Agora eu vou negar, ó, 2 não é um número par, falso. O mar é doce, falso. Vamos negar, o mar não é doce, verdadeiro. Percebeu? Se ela é V na sua origem, quando você nega, ela fica falsa. E se ela é falsa na sua origem, quando você negar, ela fica verdadeira. Então, se eu tenho uma proposição P qualquer e eu não sei o seu valor, o que eu posso responder é o seguinte. Se ela for V, a negação vai ser F. Se ela for F, a negação vai ser V. É isso aí que a tabela verdade faz. Veja mais uma vez aí na tela. Ela, a tabela, né? Organiza os possíveis valores para que depois você possa realizar a operação que você quiser e definir o valor. Tudo em função da partida. Se a proposição P for verdadeira, a negação será falsa. E se a proposição P for falsa, a negação será verdadeira. Ok? A gente vai estudar, como eu falei, 6 operadores lógicos. E uma coisa muito importante, gente, é que vocês tenham esse sentido de cada operador instantaneamente disponíveis para usar na mente. E para isso eu vou dar uma sugestão. Cada operador que a gente trabalhar aqui, eu vou sugerir uma palavrinha ou uma pequena expressão, não é, para lhe remeter à ideia desse sentido lógico do operador. Por exemplo, para esse operador da negação, eu vou sugerir que você pense na palavra troca. Troca. Toda vez que você olhar para esse símbolo, ou para a expressão não, você vai lembrar de troca. Em que sentido, Jair, é troca? Ora, em que sentido? Que quando é V, negando dá F.
com DF, negando na V. O que é que a gente faz aí? A gente troca os valores. Ok? Muito bem. Esse é o sentido lógico, portanto, do primeiro dos nossos operadores. Mas cabe aqui uma observação em relação a um pequeno detalhe. Veja, a gente viu que a proposição é uma sentença necessariamente declarativa, não é? Declarativa. Por exemplo, o carro é azul. Isso é uma proposição. Beleza. Como é que eu nego, então? Como é que eu construo o texto para negar essa ideia de que o carro é azul? Bom, eu vou introduzir aí a partícula não. E vou dizer agora que o carro não é azul. Muito bem, parece que até aí não tem problema, não é? Beleza, mas eu posso criar ou conceber aí uma proposição na negativa. Por exemplo, Ana não está doente. Veja, a proposição tem que ser uma sentença declarativa. Se ela é afirmativa ou negativa, não importa. Ana não está doente. É como se você entendesse que essa aí já vem negada, não é? Então, quando você negar agora, como é que vai ficar? Quando botar um não em cima de Ana que não está doente, vai dar que Ana está doente. Não é? Então, eu estou lhe explicando que o operador da negação, ele troca o valor. Então, troca tudo aqui também. Ó. Se o carro é azul, quando você negar, o carro não é azul. Se Ana não está doente, quando você negar, Ana está doente. Percebeu? A ideia de troca. E uma terceira possibilidade é de você usar o antônimo. O antônimo. Maria está feliz, negue. Bom, se você quiser dizer Maria não está feliz, sem problema, está tudo certo. Mas você pode dizer Maria está infeliz. Ok? Maria está infeliz. Então, como é que a gente nega uma proposição? Colocando o não, se ela for originalmente afirmativa, ou tirando o não, se for o caso em que ela é já originalmente na negativa, ou ainda usando um antônimo. Ok? Todas essas três maneiras são aceitas aí pela lógica. Tranquilo? Aquele detalhe que eu falei de Ana não está doente, vira Ana está doente quando a gente nega, aí, gente, reside um dos grandes tropeços dos alunos em raciocínio lógico. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês entenderem já de agora, enquanto a gente está no comecinho, qual é talvez a maior razão para os alunos terem dificuldade nessa matéria. Veja bem, eu disse que Ana não está doente. Isso é uma proposição, uma proposta. Ana não está doente. Se eu quero negar isso aí, eu quero dizer que Ana está doente. Ok? Ou seja, eu lanço o não do operador da negação, eu lanço o não, onde já tem um não. Percebeu? É como se um não anulasse o outro. E aí você voltasse a ter a afirmativa. É uma espécie de avesso do avesso. Percebe? Se a coxa está lá no seu lado direito e você troca, virou para o avesso. Agora, se ela já está pelo avesso e você vai fazer a troca, você vai pegar o avesso do avesso. Quem é? O direito. E aí as pessoas costumam simplificar isso dizendo que duas negações dão uma afirmação. Ou que um não mata o outro não. Ou que quando você nega duas vezes, você na verdade está afirmando. Beleza, até aí não tem muito problema. Mas é por isso que as pessoas fazem confusão. Duas negações dão uma afirmação. Já pensou se eu disser para você, eu não entendi nada? Eu não entendi nada, professor. Rigorosamente, se você diz, Jairo,
Essa parte é difícil. Eu não entendi nada. À luz da lógica, você está declarando que entendeu alguma coisa. Porque você está dizendo, eu não, segura aí, não o quê? Entendi nada. Está negando, não, que entendeu nada. Ora, se você está negando que entendeu nada, entendeu alguma coisa. Percebeu? Jairo, eu não entendi não. Entendeu? Não entendi não. Entendeu? Não vai trocar a ideia de entendi não. Então entendeu. Percebeu a confusão que se faz? A língua portuguesa admite isso como um reforço da negação. Isso, portanto, não é um erro na língua portuguesa, é um reforço. Mas, na lógica, considerando apenas os aspectos da lógica, você está dizendo uma coisa, mas está querendo dizer outra. Perdão. Eu não entendi não. Eu não vou não. Pronto, e aí? Vai ao jogo? Eu não vou não. Vai. Se você não vai não, é porque vai. Eu não vou não. Então vai. Toda vez que você usar duas negações, você vai estar afirmando. Então, essa é uma confusão que se faz. Por quê? Porque a gente já está acostumado a lidar com isso de um jeito. E agora a gente vê que não é bem assim. E até entende que não é bem assim. A gente entende, mas entre entender e se reacostumar é uma distância muito grande. Entendeu? Quer ver outro exemplo? Quando a gente confunde, né? O que de fato é na lógica para o que a gente está acostumado. Quando eu digo assim, ó, aqui tem 3 dedos. Verifiquem. Aqui tem 3 dedos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não, Jara, aqui tem 4, eu sei. Mas eu estou dizendo que tem 3. Tem ou não tem? Tem ou não tem 3? 1, 2, 3. Tem 3. Mas, Jairo, tem 4, eu sei. Se tem 4 é porque tem 3. Como é que vai ter o 4 sem ter o terceiro? Percebeu? A gente está acostumado a dizer que aqui tem 4 é que está certo. 3 não, tem 3 não, tem 4. Raciocine. Se tem 4, tem 3. Então, gente, onde é que eu quero chegar? A nossa mente está cheia de vícios, cheia de conexões lógicas mal construídas. A sua, a minha, a de todo mundo. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, quando começa a se comunicar, interagir, família, escola, pessoas. E todo mundo diz, eu não entendi não. Mas quando você vai aprender com rigor da lógica, vê que não era bem assim. Que aqui tem 3 dedos, não era bem mentira, isso é uma verdade. Mas o que eu digo, você compreender isso tudo e passar a raciocinar e a usar isso da forma como a lógica pede, não é fácil. Justamente porque você já está acostumado a pensar daquele outro jeito. E aí, pessoal, é onde entra a grande dica para vocês em provas de raciocínio lógico. Se vocês fizerem a prova permitindo que essas coisas antigas, mal construídas, que está na minha mente, na nossa mente, permitindo que elas vão lá permear a minha prova e contribuir, colaborando, lascou-se. Vai errar tudinho. Você só tem um jeito para fazer isso, a prova. Como? Já que não dá para eu me acostumar de novo, de outro jeito, que eu entenda o jeito e aplique sem querer entender. Na prova, viu, gente? Sem querer entender na prova. Aqui você tem que entender tudo. Eu estou falando da hora de fazer a prova. Se lá tem eu não vou não. Não tem 2 negações? Tem. Isso corresponde a quê? A afirmação eu vou. Marque isso e vá para a próxima questão. Não fique na hora da prova. Peraí, se eu não vou não, como é que eu vou? Porque eu não vou não? Sim, mas ele disse que não e não. 2 não matou, ficou vou. Sim, mas como é que eu vou se ele disse que não vou não? E você começa nessa doideira. E lá, sabe o que é isso? É a sua mente, uma parte da sua mente raciocinando como você sempre pensou e a outra parte puxando para o rigor da lógica. E elas entram em conflito. E é bem capaz de você ficar com a sua parte antiga da lógica, porque é o que você tem mais conforto. Percebeu? Então,
aqui a coisa funciona assim. Ó. O professor explica todas as razões de ser, tudo tintim por tintim. Você compreende, às vezes você se choca, porque aquilo de certa forma vai de encontro ao que eu sempre imaginei. Tudo bem, mas você está vendo que está correto, beleza. E agora, gente, você aplica e não fica nessa coisa aí, nessa loucura de querer descobrir ou entender de novo na hora da prova. Tá certo? Então guarde isso. 2 negações correspondem a uma afirmação. Uma vez, eu vi uma prova aí, foi num concurso de polícia e a banca botou um trecho de um depoimento de uma testemunha e falou assim, aí narrava lá, né? A testemunha no dia do crime estava em casa quando tocou a campainha e era um cara que queria vender livros e a testemunha falou, hoje não compro nada. Hoje não compro nada. E aí ele foi embora, a testemunha se recolheu, não sei o que, papapá, e depois no final do depoimento a testemunha disse, por isso eu não vi nada. E sendo assim, eu não tenho nada a declarar. Veja, por 3 vezes, ela negou 2 vezes na mesma frase. E aí no final ele dizia, do ponto de vista puramente lógico, a testemunha disse que hoje eu compro algo, eu vi algo e eu tenho algo a declarar. Foi isso que ela disse, do ponto de vista puramente lógico. Ok? Então, se ligue nisso aí, porque 2 negações vão corresponder a uma afirmação. Vamos lá. Segundo operador, a conjunção o i é o tal que eu antecipei, né, nos exemplos lá das composições, das proposições compostas. Esse i, essa conjunção, vai exigir que todos os termos que estiverem aí participando, conectados, eles sejam verdadeiros, para que o resultado produzido seja de verdadeiro. É claro, né, quando a gente faz uma conjunção, a gente está juntando tudo ali como uma afirmação só. Eu estou afirmando isso e aquilo, isso e também aquilo. Eu estou afirmando todas as coisas que estão naquela conjunção, olha o nome, não é? E aí eu vou sugerir que você grave o sentido lógico desse operador com a expressão todas. Todas, olha o símbolo, uma espécie de circunflexo, né? Todas têm que ser V para que dê verdadeiro. Ok? Todas. E aí, quando você fizer aqui, ó, a tabela para juntar todas as possibilidades, e aí quando eu falo todas as possibilidades, eu creio que você já entendeu, eu estou me referindo a essa fase de atribuição, todas as possibilidades, você vai ver que somente uma produz verdade. Justamente aquela que traz todas as proposições simples verdadeiras. É assim que uma conjunção resulta em verdadeiro. Ok? Então, para o i ser verdade, todas têm que ser verdade. Se liga aí no símbolo. É assim, ó, i. Ok? E essa tabela, ela está trabalhando assim, ó. Ela está fazendo isso, ó. V, I, V, V, I, F, F, I, V, I, F, I, F. O que é que dá? O que é que dá? Depende. Para todas as 2 verdadeiras, dá verdadeiro. Nos outros casos, dá tudo falso. Então, na prova, quando você precisar decidir pelo valor da composta, você observa o conectivo. Se for a conjunção, você já sabe. As partes conectadas têm que ser verdadeiras. Todas. Ok? Guarde com essa expressão. Tá, mas e qual é o perigo, qual é a observação sobre isso aí? Vamos lá. Há outras expressões que apontam para a conjunção. Analise cada exemplo abaixo. Veja. Quando eu digo, Rui tem sono, mas vai jantar. Eu estou, por acaso, declarando que Rui tem sono? Sim. E eu estou declarando que Rui vai jantar?
Também sim. Então eu estou declarando as duas coisas. E se eu estou declarando as duas coisas, isso é uma conjunção de duas proposições. Então a expressão mais, ela também significa para a gente aqui na lógica e ela representa sim uma conjunção. Embora Ana beba, não fuma. Veja, eu estou declarando duas coisas. Eu estou declarando que Ana bebe e também estou declarando que Ana não fuma. Então, isso é uma conjunção de duas declarações. E aí, o embora também significa e. Apesar de João ser rico, não tem um carro. Estou declarando que João é rico e estou declarando que João não tem um carro. É, de novo, uma conjunção. Ok? Então, gente, esses termos aqui, ó, vou destacá-los para chamar a sua atenção. Mas, embora, apesar de, porém, contudo, todavia, todas essas conjunções, tá vendo? Significam, na lógica, uma conjunção. Tudo isso é e. Quando você encontrar na prova uma expressão do tipo Rui tem sono, mas vai jantar, se quiser, faça isso. Rui tem sono e vai jantar. Ok? Não tem a menor importância para a gente aqui na lógica se a ideia é aditiva, adversativa e qualquer IVA desses daí da língua portuguesa. O que importa é que a declaração é conjunta. Está declarando uma coisa e outra também. Está declarando, portanto, a conjunção das duas coisas. Ok? Então, grava aí, ó, a negação, troca, e o i, todas. Beleza? Eu vou sugerir para vocês o seguinte, ó, que vocês possam pegar aí um papel, pega aí uma folha de A4, de ofício, sei lá, e divide ao meio, e do lado esquerdo você coloque operadores lógicos, e vá botando um por um, a negação, aí o símbolo, e bote lá, troca. A conjunção, o i, bota o símbolo, todas. Faça o resumo do resumo, não é? Só o operador e o seu sentido lógico. O operador e o seu sentido lógico. Para que você, no final, quando a gente for fazer aqui algumas questões, você esteja com esse resumozinho do seu lado olhando. E aí, quando eu estiver resolvendo, que eu falo, olha aí o i, como funciona. Você, se tiver dificuldade ainda, não tiver gravado, você dá uma olhadinha lá na sua cola e aí traz para o exercício. Tá certo? Vá montando aí o resuminho. Vamos em frente. Olha agora. 4.3. A disjunção inclusiva é o famoso ou. Olha o símbolo. Olha o símbolo. É o contrário do i, não é? O i é o circunflexo, é um Vzinho de cabeça para baixo. O ou é quase um V de cabeça para cima, normal, né? É o inverso do i. Agora, entendam, eu não estou mais declarando as duas coisas necessariamente. Eu estou dizendo uma ou outra. Quando é que, olhe, preste bem atenção nisso. Quando é que uma ou outra é verdadeiro? Quando uma ou outra for verdade. É tão lógico, é tão óbvio que a gente se atrapalha. Vamos aqui para a tabela que fica mais fácil. No caso do ou, diferentemente do i, eu não preciso ter todas verdadeiras. Eu preciso ter uma verdadeira. Basta uma. Não é? Basta uma, ou pelo menos uma tem que ser V. Na hora em que eu tiver uma parte da disjunção inclusiva verdadeira, acabou-se, eu nem me interesso mais pelas outras, porque eu sei que tendo uma, aquilo já garante a verdade da composição. Então, nesse caso do ou, eu vou sugerir que você grave assim, ó. Basta uma. Basta uma. Olhou para esse símbolo aqui do ou, pense logo nisso. Basta uma V que o resultado será V. Ou pelo menos uma, sei lá, como você preferir.
Então, ó, conectou aqui, tem logo duas, ó. Aí deu V. Conectou aqui, teve essa V, por isso que deu V. Conectou aqui, teve essa V, por isso que deu V. Agora aqui tem alguma V? Não, então deu falso. Tá vendo? Basta uma V. Então, o I exige que todas as partes sejam V. No OU não, basta uma. Ok? Cuidado para você não confundir com a disjunção exclusiva, que é aí o nosso quarto operador. É o OU. Observe que tem um OU antes, está vendo? Tem um OU antes. E observe também que o símbolo do OU vem sublinhado justamente para indicar para o leitor que ali é uma disjunção exclusiva. Tá, mas e qual é a diferença entre a disjunção inclusiva, que a gente acabou de ver, para essa daí, a disjunção exclusiva? É que agora deve haver exclusivamente uma verdadeira. Observe. Nesse caso, se você tiver as duas verdadeiras, o resultado vai ser falso. Por quê? Porque agora eu estou declarando ou uma ou outra. Eu estou declarando ou uma ou outra. E assim sendo, eu não poderei ter as duas. Isso, gente, é uma confusão também que muita gente faz. Ó. Vê, quando a gente fala assim, uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Qual foi a disjunção que eu usei? Vou repetir. Ó. Uma coisa ou outra. Eu usei a disjunção inclusiva, não é? O ou simples, aquele primeiro. Então, as duas podem ser atendidas verdadeiramente. E a gente pensa que quando se diz uma coisa ou outra, nós deveríamos escolher uma delas em detrimento da outra. Percebeu? E isso, escolher uma em detrimento da outra, é disjunção exclusiva. Só se eu tivesse falado ou uma coisa ou outra. O exemplo que eu dou sempre, que eu acho que deixa isso muito claro. Se eu coloco aqui na mesa uma bandeja de doces e uma bandeja de salgados e digo, venha se servir, coma. Olha agora, ó, doce ou salgado. Doce ou salgado, gente, não quer dizer que você tem que escolher um em detrimento do outro. Quando eu digo doce ou salgado, o sentido é, mas coma. Contanto que você coma pelo menos uma coisa. O escolher um em detrimento do outro é se eu dissesse ou doce ou salgado. Escolha, porque agora só pode um. Percebeu? É outra coisa com que a nossa mente já está acostumado e está errado. Aí a gente vai para a prova e leva isso junto. Aí é pedir para errar. Então, como é que a gente faz para não correr o risco? É ser mais pragmático. Se for o ou, portanto a disjunção inclusiva, basta um V. Pronto. Basta um, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 1000. Agora, se for ou, aí só pode ter um V. Olha na tabela. Somente um pode ser V. Aqui, porque ó, esse aqui foi V, e aqui, onde esse aqui foi V. Aqui teve mais de um, não pode, tem que ser exatamente um. Aqui teve menos de um, não pode, tem que ser exatamente um, ou somente um. Somente uma parte envolvida pode servir para o resultado ser verdadeiro. Ok? Então, ó, se for ou, basta uma. Pode ter mais. Agora, se for ou, só vai dar V se uma for V e o resto tudo for F. Se tiver duas V, pode parar, porque aquele ou já está perdido. Ok? Só faltam dois. Daqui a pouco eu vou completar e a gente vai fazer algumas questões sobre esses operadores aí para você fixar mais. É daqui a pouco no quarto bloco.